Cinema com Ditadores. Um podcast da série Sapiens, narrado por Hugo Simões. Cena 1. Exterior. Praça Vermelha, Rússia, 1929. Dois jovens atravessam a praça, encolhidos dentro dos sobretudos. Não estão habituados àquele vento gelado. O seu país, no outro lado da Europa, é um retângulo de terra à beira-mar, onde o sol parece brilhar todo o ano. Mas o frio mal os afeta. Talvez seja o entusiasmo da idade. Estes dois jovens que sorriem enquanto aceleram o passo chamam-se António Lopes Ribeiro e José Leitão de Barros, e chegaram a Moscovo com um único objetivo: aprender sobre cinema. E apesar de não terem ainda forma de o saber, um deles, Lopes Ribeiro, mudaria para sempre a história do cinema português. O Portugal destes jovens cinéfilos passava por um período conturbado. 3 anos antes, em 1926, um golpe de Estado militar pusera fim à Segunda República, mas transformara-se, entretanto, num governo à deriva, sem grande projeto político. Em 1928, um recatado professor de Economia assumiu funções como Ministro das Finanças e, de súbito, Portugal tinha um desígnio: equilibrar as contas. Controlando ao milímetro o orçamento do Estado, o novo Ministro conseguiu reduzir a despesa pública e até salvou o país do crash da Bolsa de Valores, que quase destruiu a economia mundial. A ditadura militar encontrava uma nova esperança. Era neste país que viviam os dois jovens que vimos atravessar a Praça Vermelha, Leitão de Barros e António Lopes Ribeiro. Lopes Ribeiro era o mais idealista do par e a sua paixão pelo cinema remontava à sua infância. Aos 18 anos, já trabalhava como crítico no jornal Sempre Fixe e pouco depois assinava uma coluna sobre cinema no Diário de Notícias. Ainda fingiu estudar engenharia, mas fugia das aulas para a sala de cinema para assistir às últimas estreias americanas, ainda no tempo do cinema mudo. Aprendeu com os mestres Douglas Fairbanks, Greta Garbo, Charlie Chaplin, Buster Keaton. E quando se juntava com Leitão de Barros e outros amigos de temperamento artístico, sonhavam em conjunto com uma indústria de cinema português que rivalizasse com a americana. Queriam filmar os pescadores da Nazaré, os forcados ribatejanos ou as ruelas da Mouraria com a mesma qualidade técnica com que os alemães e os americanos faziam os seus blockbusters. Aquele era o seu ideal. Não apenas cinema português, mas cinema português. Por isso, quando finalmente entraram nos estúdios de Dziga Vertov, o grande documentarista soviético, com quem beberam um copo de vodka e trocaram ideias sobre a teoria da montagem, os dois jovens sentiram-se no paraíso. Já tinham passado por Paris, Berlim, Checoslováquia, Jugoslávia e Polónia, e de volta a Lisboa, parariam em Viena, Milão, Nice e Barcelona. Em cada cidade, privaram com os seus realizadores favoritos, pasmaram-se com o tamanho dos grandes estúdios europeus e, numa sala de cinema em Paris, assistiram ao The Jazz Singer, o primeiro filme sonoro americano. Tudo o que queriam era levar aquela aprendizagem para Portugal e, pelo caminho, criar do nada uma indústria cinematográfica portuguesa. E um dia, os seus filmes seriam internacionalizados e outros países receberiam o cinema lusitano com o mesmo entusiasmo com que eles recebiam os filmes estrangeiros. Surpreendentemente, e apesar da dimensão do seu sonho, conseguiram concretizá-lo, pelo menos em parte. Em 1931, a Comissão de Estudo do Cinema Português, da qual fazia parte Lopes Ribeiro, produziu um relatório repleto de recomendações, orçamentos e mapas de pessoal, um guia completo para criar uma indústria. No ano seguinte, uma mistura de iniciativa privada e medidas de apoio estatais deram origem à Companhia Portuguesa de Filmes Sonoros Tobis Klangfilm, cujo nome provinha da sociedade alemã que fornecia a esmagadora maioria dos equipamentos. Ao entrar na Tobis para ver como ia a construção do estúdio, Lopes Ribeiro cruzou-se com as duas grandes estrelas do Teatro Popular Lisboeta, Vasco Santana e Beatriz Costa. Ele, gordo e bonacheirão, ela, uma rapariga pequena, magra e com o cabelo à americana. Iam a ensaiar pelos corredores da Tobis a famosa cena que ensinaria os portugueses a pronunciar esternocleidomastoideu. A canção de Lisboa, que estrearia no ano seguinte, seria um estrondoso sucesso de bilheteiras. Para Lopes Ribeiro, a situação era óbvia. O cinema português acabara de nascer e agora nada os podia parar. Cena 2. Interior.
Gabinete da Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa, 1932. Aí vem o grande homem. O jornalista levanta-se da cadeira, ajeita a gravata e observa o recém-empossado Presidente do Conselho de Ministros a vir na sua direção. É um homem alto, magro, de lábios e nariz fino e nota-se na sua postura que transporta sobre os ombros o destino da nação. Apertam as mãos. O Presidente toma o seu lugar atrás da secretária e em poucos minutos o jornalista perde qualquer dúvida. Está perante o maior líder político português do século XX. Em 1932, Portugal estava estabilizado. Longe iam os tempos da ditadura militar e das contas indisciplinadas. Até o reviralho, a oposição republicana à ditadura militar, acabara por sair derrotado, limitando-se a atrasar a transição para um regime consolidado. António de Oliveira Salazar, o mago das finanças, pusera ordem no país com um misto de rigor e austeridade, dando aos portugueses uma refrescante dose de previsibilidade. Por isso, ascendeu à presidência do Conselho de Ministros, lugar que só viria a abandonar mais de 30 anos depois. Mas Salazar não era uma novidade. Por toda a Europa corria uma vaga nacionalista, de Espanha à Turquia, da Alemanha à Itália. E se alguém se dedicou a documentar essa realidade, foi António Ferro, o jornalista que há pouco se preparava para entrevistar Salazar no seu gabinete. Na altura, com 37 anos, António Ferro tinha uma carreira no mínimo improvável. Desde cedo apaixonado pela cultura, abandonara o curso de Direito para se dedicar às artes. Era amigo de Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Almada Negreiros e da chamada Geração de Orfeu, servindo como editor da famosa revista de arte modernista, que acabou por ter só 2 números. A seguir, escreveu romances, livros de poemas, manifestos artísticos, deu conferências sobre pintura e cinema e, finalmente, dedicou-se ao jornalismo. 2 anos antes de Lopes Ribeiro e Leitão de Barros correrem os estúdios europeus, António Ferro fez uma peregrinação parecida, não atrás de realizadores, mas sim de grandes personalidades. Entrevistou o Papa Pio XI, o espanhol Primo de Rivera, o presidente turco Mustafa Kemal e 2 ditadores emergentes, chamados Benito Mussolini e Adolf Hitler. A entrevista a Hitler foi particularmente difícil de conseguir. Depois de horas de negociação com o chefe de protocolo alemão e de ter chegado à porta do gabinete do Führer, Ferro ouviu recusa atrás de recusa. Finalmente, levantou a voz e recusou sair dali sem entrevistar o grande líder. A porta do gabinete abriu-se e Hitler apareceu-lhe à frente, nas palavras do próprio Ferro, com os seus olhos azuis alucinados e a linha geral de um boneco de loiça. Ferro conseguiu fazer 3 perguntas rápidas a que Hitler respondeu com monossílabos e, finalmente, o líder alemão bateu com os calcanhares, fez a saudação fascista e retirou-se. António Ferro tornou-se assim no único jornalista português a entrevistar o ditador. E quanto mais escrevia sobre os grandes homens europeus, mais chegava à conclusão que Portugal precisava de alguém assim, que personificasse o nacionalismo português. E na opinião de Ferro, esse alguém era Salazar. Só havia um problema. Salazar era mais académico que político e, por isso, demasiado discreto. Chegar a ele era quase tão difícil como chegar a Hitler. Fugir das entrevistas e dos discursos públicos e a sua voz fina e anasalada não o tornava num apaixonante orador. António Ferro só conseguira marcar com ele 5 entrevistas de fundo, depois de uma continuada insistência. No entanto, em 1933, apenas algumas semanas antes da aprovação de uma nova Constituição e do nascimento de um novo regime, as entrevistas foram publicadas no livro Salazar, o Homem e a Sua Obra. E pela primeira vez, a ideologia de Salazar chegou aos portugueses, pela mão de António Ferro. O sucesso do livro mereceu-lhe a nomeação para diretor do Secretariado da Propaganda Nacional. A sua função era simples: colocar a cultura ao serviço da política. Salazar estava a criar um Estado novo e era preciso apresentá-lo aos portugueses e ao mundo. Usando as ferramentas das artes plásticas, da arquitetura, da ilustração, da rádio e, claro, do cinema, António Ferro daria uma face pública aos grandes mitos da pátria, da Portugalidade e do Império Colonial. Iria treinar o bom gosto da população, aproximando-a de uma estética que se alinhava com as prioridades do regime. E pelo caminho, faria algo quase romântico. Iria ensinar os portugueses a redescobrir o seu folclore, o seu artesanato e a sua história, isto é, a apaixonarem-se pelo seu próprio país. Com a ajuda de Ferro, o Estado Novo não seria apenas um regime político, seria um sonho coletivo.
Ferro desdobrou-se em projetos. Queria investir em revistas, em exposições internacionais, no Museu da Arte Popular e na emissora nacional. Contratou os seus amigos modernistas para produzir cartazes, postais e ilustrações. E, claro, começou logo a imaginar como seria o primeiro grande filme do Estado Novo. Um dia, sentou-se na sala de cinema do Tivoli, em Lisboa, para assistir ao filme Gado Bravo, uma história passada no Ribatejo, cheia de ganadeiros, cavaleiros e a beleza da aficione. Ferro ficou deliciado. Não só o filme retratava de forma exímia os ambientes rurais ribatejanos, como contara com a participação de dezenas de técnicos alemães que davam à obra uma inegável qualidade técnica. Era o seu maior sonho, as maravilhas da arte moderna aliadas à celebração dos valores portugueses. Mas o nome que lhe chamou a atenção nos créditos finais foi o do realizador. Gado Bravo era a primeira longa-metragem de um tal António Lopes Ribeiro. Sentado na sala do Tivoli, António Ferro acabara de descobrir o realizador oficial do Estado Novo. Cena 3. Exterior. Cine-Teatro Tivoli, Lisboa. 6 de junho de 1937. Uma passadeira vermelha. Os flashes dos fotógrafos. Uma multidão ao rubro, à espera de ver passar as suas vedetas favoritas. De súbito, um carro estaciona à frente do teatro. A porta abre-se e o público explode em aplausos. Um homem magro, alto e de feições austeras, desce do carro e atravessa a passadeira vermelha. E à sua passagem, milhares de pessoas esticam o braço direito à altura da cabeça na famosa saudação fascista. Salazar entra no teatro sob uma chuva de aplausos e atrás do presidente do Conselho seguem dois homens praticamente desconhecidos do grande público. O primeiro é António Ferro, com um fato impecavelmente engomado e uma cigarrilha nos lábios. E ao seu lado, Lopes Ribeiro, o jovem cineasta, ainda a recuperar da realização do seu sonho. 2 anos antes, em 1935, Lopes Ribeiro recebera a surpreendente visita do diretor do Secretariado da Propaganda Nacional. Ferro endereçou-lhe um convite. Por que não fazer um filme 100% financiado pelo Estado português? Salazar queria celebrar os 10 anos sobre o golpe militar de 1926 e a ocasião merecia ser eternizada na tela. Teria um orçamento milionário à disposição, bem como a ajuda preciosa de 2 homens do regime, o próprio Ferro, que funcionaria como argumentista, e Agostinho Lourenço, diretor da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Para Lopes Ribeiro, era a oportunidade da sua vida. Não só dava um passo definitivo na carreira de realizador, como via o regime a aproximar-se dos seus ideais sobre a indústria cinematográfica. Aceitou. E agora, 2 anos depois, ali estava ele na estreia da Revolução de Maio, o primeiro grande filme de propaganda do Estado Novo. Lopes Ribeiro sentou-se no seu lugar na primeira fila. Atrás de si, o burburinho do público. E nos lugares de honra, Salazar e o Presidente da República, General Carmona, trocavam algumas palavras em surdina. As luzes desligaram-se e o filme começou. A Revolução de Maio conta a emocionante aventura de César Valente, interpretado por António Martínez, um revolucionário com simpatias bolcheviques que regressa a Lisboa depois de um exílio de 9 anos, com o sonho de organizar uma Revolução Vermelha. No entanto, ao ver como o Estado Novo transformou o país na última década, César vive uma conversão ideológica e no final do filme, ao ver hastear a bandeira nacional, tira o chapéu e encosta-o ao peito, renegando o bolchevismo e entregando-se de novo à sua pátria-mãe. Pelo caminho, encontrou o amor. Apaixona-se pela inocente Maria Clara, interpretada pela cantora Maria Clara, futura estrela da revista e da rádio. Uma rapariga ingênua, mas patriota, que se recusa a amá-lo enquanto César não abandonar os seus ideais revolucionários. No entanto, a história de revolução e de romance era uma desculpa para transmitir uma mensagem. A Revolução de Maio não é apenas uma narrativa, é propaganda política. Incluídas no filme estão algumas das conquistas de Salazar e do Estado Novo, enquadradas como milagres do engenho de um país pequeno. Os espectadores ouvem inspiradoras estatísticas do recém-criado INE sobre o desenvolvimento do país. Assistem a imagens da construção do Porto de Leixões. César visita o Instituto Superior Técnico, acabado de construir, e é enquadrado pela Câmara como um homem pequeno e solitário, perante a magnitude das grandes obras nacionais. E, finalmente, César conquista o coração de Maria Clara e leva até ao Terreiro do Paço, onde assiste, por entre uma multidão de lisboetas sorridentes, a um discurso de Salazar. A mensagem é clara. O país que César pretendia entregar ao caos da Revolução era um lugar ordeiro e em crescimento, e só um irresponsável poderá fazer frente ao regime.
Quando as luzes se reacenderam e a sala vibrou com os aplausos do público, Ferro e Lopes Ribeiro trocaram um abraço entusiasmado. Tinham produzido um sucesso, mas lá em cima, nos lugares de honra, o presidente do conselho acenava sem grande convicção e parecia até lutar contra um bocejo. Mais tarde, quando lhe perguntaram se tinha gostado do filme, Salazar recusou-se a dar a sua opinião, dizendo que não ia ao cinema desde o tempo dos filmes mudos de Charlie Chaplin. Estava claro que o ditador não gostava de cinema. A titilante arte das massas desafiava o gosto austero do velho professor de economia. Ainda assim, António Ferro não desistiria da sua missão de influenciar o imaginário português através das imagens. Lopes Ribeiro era agora o realizador do regime e juntos dariam a Salazar o que nem ele sabia que precisava: o sonho coletivo do Estado Novo. Cena 4. Exterior. Capela de uma aldeia portuguesa. 1939. O sol põe-se por detrás do campanário da igreja. Crianças, idosos, agricultores e donas de casa acorrem à praça da aldeia, cada um transportando o seu próprio banquinho de madeira. Os mais velhos avançam em silêncio. Os mais novos correm para a frente e para trás num entusiasmo crescente. Alguns param junto à traseira de uma carrinha de caixa aberta, com um complicado aparelho mecânico cheio de fios, roldanas, lentes e superfícies metálicas. Mas logo o dono da máquina corre com eles, temendo que a estraguem com os seus dedos curiosos. Todos pousam os bancos, todos se sentam e todos olham para um simples lençol branco pendurado por cordas e por molas da roupa. O entusiasmo é palpável. Pela primeira vez em vários meses, a caravana do cinema voltou à aldeia. Desde 1935 que o Cinema do Povo, mais um projeto de António Ferro, corria às cidades, vilas e aldeias do Portugal rural. O regime não precisava de investir em infraestruturas dispendiosas, como cinemas ou salas de espetáculo. Bastava-lhe montar um projetor de cinema na parte de trás de uma carrinha. Mas apesar da simplicidade da ideia, os resultados eram avassaladores. Ferro queria levar a arte ao povo, elevar o espírito dos portugueses com as suas imagens em movimento e, pelo caminho, transmitir a ideia de que Salazar e o regime não esqueciam o interior do país. Pela primeira vez na história de Portugal, a mensagem do governo chegava pura, inalterada e entusiasmante às populações mais distantes da capital. Havia sempre uma apresentação inicial por parte do padre, do responsável pela Casa do Povo ou algum representante da União Nacional. A mensagem era sempre a mesma. Aquela sessão de cinema era proporcionada pelo presidente do Conselho, António de Oliveira de Salazar, um homem que não esquecia nem as mais pequenas aldeias. Os portugueses deviam manter as suas virtudes naturais: o trabalho, a humildade, a crença na tríade Deus, Pátria e Família. Alertava-se para os perigos do socialismo e do comunismo, que começavam a dar os primeiros passos no mundo rural. E finalmente, o orador dava um passo ao lado, o projecionista punha a rodopiar as bobines e começava a sessão. O início era sempre dedicado a 15 minutos de atualidades. Realizados por Lopes Ribeiro, estes curtos filmes eram o único contacto que a esmagadora maioria da população tinha com a atualidade do seu próprio país. Os espectadores viam Salazar na inauguração de novas obras, numa visita oficial ou na comemoração de uma efeméride. Assistiam às paisagens do Algarve, ou à aldeia mais portuguesa de Portugal, ou às aulas da escola de esqui da Serra da Estrela. Através da magia da imagem em movimento, novos e graúdos abriam os seus horizontes aos lugares que certamente não poderiam visitar. E desta forma, a propaganda do Estado Novo dava aos seus cidadãos uma infinidade de motivos para sentirem orgulho de serem portugueses. A fechar a sessão de cinema vinha, finalmente, a atração principal: uma longa-metragem. Mas que filme seria desta vez? Podia ser as emocionantes aventuras amorosas das órfãs Clara e Guida nas pupilas do Sr. Reitor? Ou então A Aldeia da Roupa Branca, de Xanca de Garcia, outro amigo de Lopes Ribeiro. A história de duas famílias que competem entre si pelo monopólio da lavagem de roupa nas águas do Rio Tejo e que incluía até uma emocionante sequência de corrida de duas carroças puxadas a cavalo. Foi este o filme que pôs toda a gente a cantar com Beatriz Costa: Água fria da Ribeira, água fria que o sol aqueceu. Ver a aldeia traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. A maior atração eram mesmo as vedetas. Os homens não resistiam a Laura Alves, a filha do famoso Evaristo do Pátio das Cantigas, a Maria Eugénia, a famosa menina da rádio, ou aos cabelos loiros da atriz e cantora Milú, a Marilyn Monroe portuguesa. E as mulheres suspiravam por Corrado Ribeiro, o Daniel do Costa do Castelo,
por Oscar de Lemos, que cantava e tocava guitarra portuguesa com um sorriso sedutor, e acima de tudo, pelo galã António Vilar, que mais tarde interpretaria Luís de Camões num filme de Lopes Ribeiro. Independentemente do filme, nenhum espectador escapava às imagens de Lopes Ribeiro, de António Ferro e do Secretariado da Propaganda Nacional. E enquanto lá fora a Segunda Grande Guerra ameaçava toda a Europa, dentro das fronteiras portuguesas vivia-se uma calma serena. Portugal era, simultaneamente, um grande império colonial e um país humilde de gente trabalhadora, onde o sol brilhava todos os dias e a roupa era sempre branca. Cena 5. Belém, Lisboa. Junho de 1940. O rio, as palmeiras, o sol brilhante. A família passeia a medo por entre as cabanas de madeira. De repente, deparam-se com um casal de negros. Um homem musculado, de tronco nu e calças de pano, acompanhado por uma mulher de cabelo muito curto e seios à mostra. A mãe tapa os olhos das crianças e o pai solta uma gargalhada. Nessa tarde, já tinham passeado por uma rua de Macau, pela vegetação da selva amazónica e pela aldeia de Timor, mas aquela era a primeira vez que viam, com os seus próprios olhos, dois verdadeiros nativos africanos. E tudo isto ali mesmo, à beira do Tejo, e a uma viagem de autocarro de sua casa. O Império tinha vindo a Lisboa. A 23 de junho de 1940, a cidade de Lisboa parou. Era a inauguração da Exposição do Mundo Português, um megalómano projeto arquitetónico que cobriu a zona à frente do Mosteiro dos Jerónimos, com dezenas de pavilhões temáticos. As câmaras de Lopes Ribeiro estiveram lá, a captar o evento. E seria o próprio realizador a montar e dar voz a um documentário que, mais tarde, correria ao país para mostrar as imagens da chegada do Presidente da República, General Carmona, e de Salazar, o verdadeiro arquiteto do Portugal de hoje, novo e eterno. O documentário de 1 hora é, na verdade, uma espécie de catálogo visual da exposição. Vemos a porta da fundação, a entrada do recinto com estátuas evocativas de Dom Afonso Henriques. Junto ao Tejo, levanta-se um imponente padrão dos descobrimentos, com a estátua do infante Dom Henrique a olhar na direção do horizonte. Nas palavras da revista dos Centenários, uma síntese do nosso glorioso passado. No centro regional, dentro de recriações de casas algarvias, minhotas ou alentejanas, mulheres de lenços coloridos na cabeça demonstram como fazer artesanato tradicional. E ao ar livre, na secção colonial, os visitantes podem viajar pelas várias colónias portuguesas, uma rua macaense, o pavilhão do Brasil, as cabanas nativas de Angola, Guiné ou Moçambique. Há verdadeiros modelos vivos, homens e mulheres de todas as etnias e latitudes, que dão à exposição um aspecto de zoo humano. E no subtexto de toda a exposição emerge a ideia do mundo português. Portugal não era um país pequeno, era um império com uma longa e gloriosa história que se estendia até a África e ao Oriente. De Macau à Guiné, de Timor às aldeias transmontanas, tudo era pátria. E para os lisboetas, poder experimentar uma amostra do grande império mesmo ali, na sua própria cidade, era uma experiência única. Mas aquela não era a primeira vez que as câmaras de Lopes Ribeiro captavam o exotismo das colónias. Anos antes, o Ministério das Colónias encomendara uma missão cinegráfica às colónias de África. Ao estilo de documentário etnográfico, os operadores de câmara, técnicos e realizadores viajaram até aos distantes territórios ultramarinos e filmaram as florestas tropicais, os rios repletos de crocodilos, os leões nas savanas e, acima de tudo, os povos de nativos que o Estado Novo tudo fazia para civilizar. Inimigos que foram noutros tempos, os pretos são hoje esplêndidos soldados de Portugal. As suas condições físicas são magníficas e a sua capacidade de adaptação admirável, diz-nos a voz do narrador num dos filmes, enquanto vemos colonizados negros a fazer exercícios de ginástica. E foi durante esta missão que Lopes Ribeiro trabalhou no seu segundo grande filme de propaganda, desta vez não sobre a moderna cidade de Lisboa da Revolução de Maio, mas sobre o misterioso fascínio por África. Feitiço do Império conta a história de Luís Moraes, um filho de imigrantes portugueses nos Estados Unidos que se apaixona por uma herdeira de Filadélfia e decide naturalizar-se americano. No entanto, o pai sugere-lhe um retorno às origens e leva-o a uma caçada em Angola. Luís viaja por várias colónias portuguesas e, pelo caminho, apaixona-se por Mariazinha, que o salvara depois de um ataque de um leão. Tal como César da Revolução de Maio, Luís experimenta uma conversão, abandona a paixão pelos Estados Unidos e deixa-se encantar pelo Império Colonial. No final do filme, abre um estojo dado pelo seu pai e descobre nada mais e nada menos que um exemplar dos Lusíadas, de Luís de Camões.
o texto fundador do Império Português. No início dos anos 40, eram estas as imagens que os portugueses viam projetadas nas salas de cinema. O catálogo da exposição do mundo português, os planos exóticos das paisagens africanas, a história emocionante de um jovem que redescobre o amor pelas suas origens. Enquanto lá fora, Hitler invadia a Bélgica, o Luxemburgo e a França e se preparava para atacar também a Inglaterra. Enquanto Churchill evacuava desesperadamente as praias de Dunkirk e enquanto toda a Europa ou morria ou passava fome graças à violência da guerra, Portugal olhava para si mesmo como uma pátria extensa e bondosa, onde reinava a paz e a serenidade. Salazar mantivera os portugueses fora da guerra e liderava agora um império criado pelos antepassados e consolidado pelo Estado Novo. Cena 6. Teatro Éden, Lisboa. Fevereiro de 1942. No ecrã, rebenta a guerra. Os homens atiram-se uns aos outros com murros e pontapés. As mulheres fogem aos gritos, esvoaçam vidros partidos. A um canto, alguém dispara várias peças de artilharia, fazendo voar projéteis sobre o campo de batalha. E no canto oposto, um homem é forçado a vestir-se de freira para escapar aos ataques inimigos. No meio do caos, alguém reúne um grupo de crianças inocentes, leva-as até uma sólida estrutura de madeira e reconforta-as. Podem estar sossegadinhos, que aqui não lhes acontece mal nenhum. E ao olharmos para cima, vemos que pintado na madeira, flutuando sobre as cabeças das crianças agora protegidas, está um nome escrito em letras gordas: Salazar. O público aplaudiu, fazendo tremer o Teatro Éden, em Lisboa. A estreia da comédia O Pátio das Cantigas estava a ser um sucesso. A famosa cena em que Vasco Santana pede lume a um candeeiro arrancou gargalhadas do público, bem como a rima "Ó Evaristo, tens cá disto?". Mas a cena das crianças protegidas pelo nome de Salazar não era para rir. Era uma recordação do que o presidente do Conselho estava, naquele preciso momento, a fazer pelo país. Em fevereiro de 1942, a Segunda Guerra Mundial vivia um momento de viragem. Nos meses anteriores, Hitler sofrera uma pesada derrota na Batalha de Moscovo, falhando o seu objetivo de invadir a União Soviética. E quase em simultâneo, os japoneses atacaram Pearl Harbor e arrastaram os Estados Unidos para o conflito. Mas enquanto o caos dominava a Europa, Portugal mantinha-se à margem. Centenas de portugueses puderam viver o luxo de se reunir num teatro de uma cidade em paz para assistir à estreia do Pátio das Cantigas. O filme era um mini Portugal em cinema. Um típico bairro lisboeta servia de palco aos pequenos conflitos dos seus habitantes, em particular o triângulo amoroso entre o arrogante merceeiro Evaristo, interpretado por António Silva, o bêbado bonacharão Narciso, interpretado por Vasco Santana, e a Dona Rosa, a florista, que tinha uma filha no Brasil. Já tinha estreado O Pai Tirano, produzido e realizado por Lopes Ribeiro, e seguir-se-iam A Vizinha do Lado, do mesmo realizador, e O Costa do Castelo, O Leão da Estrela e O Grande Elias, todos realizados por Artur Duarte e todos protagonizados por António Silva, o Evaristo do Pátio das Cantigas e um dos atores mais apreciados pelo público português. Eram comédias populares, ingênuas e divertidas. No fundo, era um modelo que Salazar queria para o país, gente humilde e alegre, mais preocupada com os seus desamores e pequenas invejas do que com grandes questões mundiais. Por isso, naquela noite, os portugueses saíram da sala de cinema a rir e sempre que se cruzavam com um candeeiro, repetiam a fala de Vasco Santana: "Boa noite a Vossa Excelência, vai-me perdoar a inconveniência, mas podia fazer-me o obséquio de dar-me um bocadinho do seu lume? Compreendi-te." E dois dos homens que acabavam de sair da estreia caminhavam sozinhos chiado abaixo. Eram Lopes Ribeiro e António Ferro e iam a debater o seu futuro. O Secretariado da Propaganda Nacional dominava todas as áreas da cultura portuguesa e o Estado Novo conquistara para si uma estética inegável. Os edifícios eram imponentes, modernos e austeros. Na rádio, dominava a emissora nacional, presidida pelo próprio Ferro. À beira-rio, a secção da vida popular da Exposição do Mundo Português estava a ser transformada no grandioso Museu de Arte Popular, com um acervo de milhares de peças de artesanato de todo o país. E Salazar era amado pelos portugueses, uma figura paternal e protetora que garantia a paz e a prosperidade. Mas mesmo assim, António Ferro ia furioso. Tudo o que sempre quisera fora educar o gosto do povo e elevar-lhe o espírito. E agora dava por si numa sala cheia de gente a repetir a uma só voz: "Ó Evaristo, tens cá disto?" Para ele, a comédia popular era um cancro nacional, uma distração politicamente útil, mas esteticamente degradante. Enquanto fumava a sua cigarrilha, falava do projeto Alá Riba, encomendado a Leitão de Barros, sobre os pescadores da Póvoa do Varzim,
essa sim uma verdadeira obra artística com traços portugueses. E implorava a Lopes Ribeiro que se dedicasse de novo aos documentários oficiais ou às histórias que realmente edificavam o povo, como as adaptações de obras literárias do século XIX. Mas Lopes Ribeiro tinha os seus próprios motivos para estar desapontado. Há 5 anos que colaborava com António Ferro e com o regime, e era um dos realizadores mais bem-sucedidos do país. Ao contrário dos seus colegas europeus, mergulhados na guerra, nunca parara de trabalhar. E, no entanto, o seu velho sonho de uma verdadeira indústria cinematográfica era sempre interrompido. Enquanto o regime podia investir diretamente em documentários e longas-metragens propagandísticas sem ter a preocupação de reaver o seu investimento, a indústria no geral estava presa à pequenez do seu próprio país. No início dos anos 40, Portugal tinha 220 salas de cinema. A vizinha Espanha chegava às 2.600. Por mais popular que fosse um filme, os produtores demoravam anos a reaver o dinheiro investido. A única saída era a internacionalização. Mas até isso parecia impossível. No início da década, Lopes Ribeiro fez várias tentativas de projetar o cinema português no estrangeiro, mas todas falharam. Tentou Espanha, mas os falangistas de Franco, alguns dos quais mantinham sonhos de unificar a Ibéria, assustaram Salazar. Tentou a International Filmkammer, que juntava as indústrias cinematográficas de 17 países europeus sob o domínio claro da Alemanha de Hitler, mas com a promessa de neutralidade de Salazar na Segunda Guerra Mundial, não ficava bem a Portugal colaborar com os nazis. Até tentou o Brasil e a América Latina, mas a política voltou a intrometer-se, já que o Brasil se aproximava cada vez mais dos Estados Unidos, e Salazar, mais uma vez, preferiu a prudência. Para onde quer que se virasse, Lopes Ribeiro estava sempre constrangido pelo regime, ao qual dedicava a sua vida. O império podia ser enorme, mas espectadores tinha poucos. Foi isso que disse a António Ferro naquele passeio pelo Chiado. Antes de se preocupar em distrair o povo ou elevar o espírito dos portugueses, o cinema tinha de ser autossuficiente. Não podia ficar preso dentro do país. Tinha de abrir-se, atrair novos públicos, encher salas lá fora. Mas com a Europa a ferro e fogo e tantos países fora da equação por motivos estritamente políticos, como podia um filme sobreviver? Era impossível fazer cinema num país que teimava em fechar todas as portas. Mais do que preocupar-se com o cinema do Estado Novo, Salazar tinha de preocupar-se com o estado do seu novo cinema. Tinha de apoiá-lo e não apenas instrumentalizá-lo. Se queria técnicos, realizadores e câmaras para filmar as suas posições, as suas colónias e as suas comédias escapistas, tinha de ajudá-los a manter viva a indústria cinematográfica. Ou então, tudo o que tinham construído durante quase uma década cairia por terra. Última cena. Escritório das Produções Lopes Ribeiro, 1945. Alguém grita "corta" e as filmagens são interrompidas. Atores, técnicos e administrativos correm para um pequeno rádio do qual sai uma voz distorcida e austera. Escutam atentamente. Ouvem falar da tomada de uma cidade e da morte de um ditador. E rompem em aplausos. Nesse dia, as filmagens de mais uma comédia portuguesa serão interrompidas para celebrar o fim da guerra. Mas um homem solitário afasta-se da celebração, em silêncio. Lopes Ribeiro tenta adivinhar o futuro. O final da guerra é, também, o fim de uma era. Restava saber o que iria mudar. Em 1945, a morte de Hitler e a vitória dos aliados sobre os nazis colocou Salazar e o Estado Novo numa posição desconfortável. Longe iam os tempos dos grandes homens europeus e dos nacionalismos patrióticos. O novo consenso europeu seria o das democracias liberais, com a ajuda do Império Americano. Foi preciso inventar um novo Portugal, uma nova forma de apresentar ao mundo um país que, de um dia para o outro, se transformara num exemplo de anacronismo. O Secretariado de Propaganda Nacional perdeu o termo propaganda e transformou-se no Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo. António Ferro continuaria a liderar a organização, mas não por muito tempo. Subitamente, as diferenças de caráter entre ele e o seu ditador vieram ao de cima. Ferro continuava irredutível na sua vontade de educar o povo pela arte, de investir na cultura que dignificava o país, mas Salazar já não se preocupava com a fachada do regime, muito menos com a educação e a cultura dos portugueses. O trabalho de construção do Estado Novo estava feito. E agora, num novo contexto mundial, era preciso afirmar a soberania portuguesa e manter o Império Colonial. O regime transformou-se, e Ferro, o homem das grandes ideias e dos grandes projetos, o agregador de talentos e arquiteto de inovações, deu por si sem lugar num Estado cada vez mais político, mais tático e mais repressivo, sem tempo nem dinheiro para dedicar à estética. Seria afastado do secretariado em 1949 e enviado para Berna, alegadamente por motivos de saúde.
Foi lá que recebeu várias cartas de Lopes Ribeiro, que sem António Ferro em Portugal, perdera a sua maior ligação ao regime. As mudanças no secretariado tinham tido consequências para o cinema português. Em 1948, uma nova lei de proteção ao cinema nacional dava primazia a adaptações áridas de obras literárias e reconstituições históricas, para tentar levar Portugal aos festivais estrangeiros. Mas o financiamento era feito através de uma taxa sobre os lucros da exibição, e por isso, quanto menos filmes eram estreados, menos dinheiro havia, criando um ciclo vicioso que condenou o cinema português a uma triste agonia. Nas suas cartas a Ferro, Lopes Ribeiro queixava-se que o cinema protegido pela nova lei era uma repetição constante das fórmulas das comédias populares e dos filmes sobre fadistas, touradas e a vida rural, tudo escolhido a dedo por burocratas entediados, sem qualquer sensibilidade artística. O público já não tinha paciência para aqueles filmes reciclados, e se era para ver sempre as mesmas vedetas a cantar o fado, preferiam os filmes de Hollywood. Mais uma vez, o país insistiu em fazer cada vez menos filmes, cada vez menos apelativos a um público estrangeiro. E a crise chegou a níveis tão drásticos que em 1955 estrearam exatamente 0 novos filmes portugueses em sala. O grande medo de Lopes Ribeiro concretizara-se. A indústria cinematográfica caíra sob o peso do próprio país, incapaz de se tornar autossuficiente, de ultrapassar a esfera de influência do poder, de escapar ao investimento estatal e conquistar salas lá fora. Escreveu Lopes Ribeiro numa das suas cartas a Ferro: "Estou a 2 milímetros do descoraçoamento mais completo, áfono de pregar durante 20 anos coisas evidentes." Nas décadas seguintes, Lopes Ribeiro assistiu a 4 mortes e um renascimento. Primeiro, a morte da era dourada do cinema português, ao longo da década de 50. Segundo, a morte do próprio António Ferro, em 1956, depois de quase uma década de exílio em Berna e em Roma. Salazar foi ao funeral, mas esquivou-se às cerimónias fúnebres e não deixou qualquer palavra pública de agradecimento pela carreira do homem que inventara a imagem do Estado Novo. Terceiro, Lopes Ribeiro assistiu à morte do próprio Salazar, já em 1970. E finalmente, Lopes Ribeiro viveu o 25 de abril de 1974 e o fim do regime que ajudara a construir. Mas assistiu também a um renascimento, o do cinema português. Já nos anos 60, uma nova geração de jovens realizadores enfadados com o tipo de cinema produzido pelo regime, muitos deles vencedores de bolsas para estudar em Londres ou formados nos estúdios da moderna televisão, começou a fazer filmes inspirados nas cinematografias europeias mais modernas. Era o novo cinema português, que incluiu obras como Verdes Anos, de Paulo Rocha, ou Uma Abelha na Chuva e Belarmino, de Fernando Lopes, todos produzidos pelo jovem António Cunha Teles, na altura com menos de 30 anos. É provável que Lopes Ribeiro tenha olhado para aquela nova geração e sentido alguma esperança. Talvez o seu entusiasmo e paixão pelo cinema o recordasse da sua viagem pela Europa com o amigo Leitão de Barros, em 1929, uma altura em que tudo era possível e a criatividade não tinha limites. Isto, claro, antes de chocar com a realidade. A história do cinema português durante a ditadura é, por isso, a história de 3 homens. Lopes Ribeiro queria filmar numa indústria fértil e saudável, e aliar-se ao regime foi a única forma de construir a sua carreira. António Ferro, o ideólogo com leves modernistas, queria educar o povo através da arte, num misto de condescendência e patriotismo. Mas ambos, cada um à sua maneira, chocaram com o seu ditador. Salazar não gostava de cinema. Para ele, um filme era apenas imagens em movimento, com a sua própria voz como banda sonora. Por isso, a época de ouro do cinema português do Estado Novo era de um ouro falso, de wolframio pintado a dourado. E se é verdade que o cinema é sempre o retrato da sociedade em que é feito, então não admira que o cinema português tenha sofrido o mesmo destino que o próprio Estado Novo. No final, ficou reduzido a uma comédia aos olhos do mundo, pacata e perdida no tempo, que o seu público já não queria ver. Cinema com Ditadores é um programa da série Sapiens produzido pela Broá Podcasts, narrado por Hugo Simões. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.